No futebol, a gente já entendeu faz tempo que talento não é tudo. Claro que ajuda, e ajuda muito, mas se o jogador não tiver foco, disciplina e principalmente um bom planejamento de carreira, o talento se perde no meio do caminho. E é esse assunto que pouca gente gosta de comentar, mas que define o sucesso ou não de muito atleta por aí. Tem jogador que acerta um golaço na base, explode cedo, mas depois começa a rodar de time em time, sem sequência, sem rumo, e aí, meu velho, a carreira desanda. Acontece mais do que você imagina. O Paulinho Boia, por exemplo, surgiu como uma joia no São Paulo. Passou pela base toda, subiu pro profissional, cheio de moral no clube, com drible, velocidade, habilidade. Parecia que ele ia voar no profissional, mas o tempo foi passando e ele não conseguiu se firmar em lugar nenhum. Mas você sabe o que foi que aconteceu com ele depois que surgiu como uma grande promessa no São Paulo? Sabe por que um cara com tanta qualidade nunca conseguiu se tornar protagonista em um grande clube e onde é que ele tá jogando agora? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, curiosidades e histórias de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente, vai, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo. Olha, quero lembrar para vocês também que esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol para você ter no seu celular. Com o SofaScore você tem acesso aos principais dados de jogadores, de clubes, você consegue acompanhar ligas, metadados de jogadores com notas e análises detalhadas de cada um, explicando para você quantos dribles, passes, chutes certos cada jogador fez. E o que é melhor, cara, com o SofaScore você tem um aplicativo que é uma ferramenta utilizada por profissionais de maneira gratuita no seu celular, onde você vai conseguir ter acesso a muito mais informação sobre cada jogo, partida, sobre os seus jogadores favoritos. Então baixa o SofaScore gratuitamente no seu celular através do link que está na descrição e no primeiro comentário fixado, ou então aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, beleza? Fala fiel, que é o Paulinho, passando para convidar vocês aí pro jogo de hoje. Não posso jogar ainda, tô muito ansioso aí, mas aí vou estar assistindo, vou estar torcendo pelo Papão hoje e que a gente vai em busca dos 3 pontos aí, que vai ser muito importante para nossa trajetória. Tamo junto, fiel, nos encontramos hoje à noite. No Paysandu, o Paulinho Boia parecia finalmente ter encontrado um lugar para se firmar no futebol. Ele chegou com moral ao clube, foi bem recebido pela torcida, virou titular, jogou 18 partidas na Série B e marcou 3 gols. É verdade que ele não era nenhum artilheiro, mas era importante para a equipe, estava encaixado no time, tinha sequência, confiança e o mais importante, estava jogando muita bola. A própria despedida dele mostrou que ele estava feliz ali no Papão. Falou do carinho que ele tinha pelo clube, agradeceu a comissão, diretoria e até o povo de Belém. Disse que não era um adeus, mas um até logo. Só que logo depois disso veio a surpresa. Ele estava deixando o Paysandu para ir jogar no Nacional da Ilha da Madeira, lá em Portugal. Tudo bem que ia jogar na Europa, a gente entende que o futebol europeu chama a atenção, mas velho, sair do Paysandu no meio de um processo de recuperação, quando ele estava ganhando espaço e voltando a ter sequência, para ir jogar num time pequeno da segunda prateleira, talvez terceira de Portugal, a escolha pode até parecer boa no papel, mas na prática levanta uma questão importante. Cadê o planejamento de carreira desse garoto? A real é que não é a primeira vez que o Paulinho Boia trocava de clube num momento onde talvez fosse certo ficar, permanecer, ter mais rodagem naquele clube. E esse tipo de decisão, por mais que pareça pequena, pode custar caro para o jogador, porque às vezes o atleta precisa de mais sequência e estabilidade do que propriamente uma vitrine, um sonho de jogar no futebol europeu. E aí quando você analisa, você começa a entender por que é que o Paulinho Boia, por exemplo, não conseguiu se firmar em lugar nenhum na carreira.
A verdade é que o Boia nunca teve o respaldo que ele precisava lá no São Paulo. Foi um garoto que passou anos nas categorias de base do clube, chegou a fazer parte do elenco profissional, teve bons momentos, mas nunca foi tratado como prioridade no clube. E isso é um problema recorrente no São Paulo. Revela muito, mas aproveita mal. E com o Boia, faltou paciência da diretoria, faltou continuidade. Quando ele começava a ganhar confiança, era emprestado. Quando voltava, estava no fim da fila. E obviamente você já sabe aqui que eu sou um grande crítico do São Paulo, meu clube de coração. Mas também não vou isentar o Paulinho Boia, que se o São Paulo cometeu os erros com ele, faltou dele firmeza também na carreira ali, posicionamento, né, velho? Em 2021, por exemplo, ele estava fazendo uma baita temporada no Juventude. Era titular, fazia gols, jogava com liberdade, chamou a atenção de várias equipes. Era o cenário ideal para ele bater o pé, pedir para ficar, consolidar a carreira por ali, se valorizar com uma temporada sólida. Mas ele preferiu seguir para o futebol europeu e jogar lá na Ucrânia. A proposta financeira falou mais alto e ele acabou indo jogar para um futebol instável, onde nem chegou de verdade a vestir a camisa do Metalist. Faltou planejamento, sabe? Faltou alguém chegar pra ele e falar assim: calma, Boia, você tá bem no Juventude, agora é hora de ficar, de se firmar por aqui, vamos conversar com o São Paulo, você tem que ficar aqui mais uma temporada, quem sabe? Mas não, velho, ele simplesmente resolveu sair. E talvez tenha faltado também ao próprio jogador essa leitura de momento. Quem é mais interessado no sucesso do Paulinho Boia que o próprio Paulinho Boia? Porque não adianta só ter talento, e ele tem talento pra caramba, mas é preciso saber onde e como usar isso. Cada mudança precipitada custou um pouco de espaço, visibilidade e sequência pro jogador. E no futebol, sem sequência, você vira uma eterna promessa na bola. E isso, infelizmente, foi o que aconteceu com o Paulinho Boia, pelo menos até aqui. Quando o Paulinho decidiu deixar o Paysandu, ele estava em alta, era titular, vinha fazendo bons jogos, com moral com o treinador e com a torcida. Era aquele momento em que tudo parecia estar entrando nos eixos de novo para o jogador. Mas aí veio uma proposta qualquer do Nacional da Ilha da Madeira de Portugal e pronto, já seduziu o jogador e ele decidiu ir embora. Boia, você estreou com a camisa do Paysandu hoje, pode fazer uma análise da sua atuação, a primeira com a camisa bicolor? Cara, acho que dia do jogo reflete o dia dos treinos, o acolhimento da torcida, dos jogadores foi muito importante para mim fazer um bom jogo, entrei leve, entrei tranquilão, graças a Deus as coisas aconteceram e o mais importante aconteceu, a vitória, na Curuzu o bicho pega. Ficou feliz com a faixa da torcida? Na hora que saiu o gol ali, cara, você vê a torcida ali, olhar pra cima ali é coisa de surreal, e é pequenininho aqui, fica mais surreal ainda, então... É claro que dá pra entender. Chega pro cara e fala, pô, tá jogando na Série B, jogando pelo Paysandu. Chega uma proposta da Europa, beleza, vou pra Europa. Mas calma, não é bem assim, você tá deixando o Paysandu, onde você pode fazer uma carreira, chamar a atenção de outros clubes aqui do futebol brasileiro, que vão te dar uma vitrine maior, e você troca tudo isso pra ir jogar no Nacional da Madeira, que com todo respeito... Qual foi o último jogo que você, torcedor, viu do Nacional da Ilha da Madeira? Pois é. Porque assim, não vou mentir pra vocês, em Portugal ele não tá quebrando a bola. Muito pelo contrário, ele tem jogado, fez gol, deu assistência, mas ninguém mais fala do Paulinho Boia. Ele simplesmente desapareceu. Ele saiu de um momento de destaque aqui no futebol brasileiro pra virar um jogador esquecido na Liga de Portugal. Talvez nem em Portugal falem dele. Tá lá fazendo dele, mas sem holofote, sem mídia, sem peso. E o pior inimigo de quem vive do futebol é o tempo, meu amigo. O Paulinho Boia não é velho, mas também já não é um menino, tem 26 anos. Ainda é novo? Claro que sim. Mas no futebol, as oportunidades passam voando. E o cara que era promessa ontem, hoje já é um cara experiente. E se não aproveita as chances quando elas aparecem, acaba perdendo espaço. Ele é o tipo de jogador talentoso, driblador, daquele que cai fácil no gosto da torcida. Mas para isso... ele precisava primeiro deixar que a torcida o acompanhasse por mais tempo. Era um cara que precisava pedir para o seu empresário, para os seus agentes, olha, vamos para um próximo clube que apresente um projeto. Não só um contrato, uma questão financeira, e sim um projeto para que eu possa ter uma carreira bem sucedida realmente. E aí depois, quando firmar meu nome, eu ia atrás de um bom contrato. Por enquanto, velho, quem aqui no futebol brasileiro ia oferecer um bom contrato para o Paulinho Boia? Não tem como, os clubes mal o conhecem. E a cada nova troca de clube, a cada decisão precipitada, ele foi ficando mais longe mesmo dos grandes centros do futebol, mais distante do olhar da torcida. E agora a pergunta que fica é,
ainda dá tempo do Paulinho Boia, com 26 para 27 anos, virar o que todo mundo um dia achou que ele seria? No futebol, a gente já entendeu faz tempo que talento não é tudo. É claro que ajuda, e ajuda muito, mas se o jogador não tiver foco, disciplina e principalmente um bom planejamento de carreira, o talento se perde no meio do caminho. E esse é um assunto que pouca gente gosta de comentar, mas que define o sucesso ou não de um atleta por aí. E quantos garotos a gente já não viu com talento de sobra, que por um mau planejamento de carreira e até de vida, acabaram desperdiçando todo esse dom que receberam. Talvez por decisões mal pensadas ou simplesmente por não saberem se posicionar na hora certa. No futebol, a gente sabe que a habilidade não basta, é preciso ter cabeça, direção e, se possível, alguém para orientar. Infelizmente, o Paulinho Boia não é o único nessa situação. Vários talentos se perdem pelo caminho e não é por falta de futebol, de talento, de bola, mas por escolhas que os afastam dos grandes palcos. E no fim das contas, o tempo passa, as chances somem e o que sobra é o peso de nossa, esse cara poderia ter sido, olha... Mas e você, torcedor? Você se lembra do Paulinho Boia? Acha que ele foi meio injustiçado pelo São Paulo? Merecia chance no clube grande por aqui? Olha, vou ser sincero, tá? O moleque é driblador, é bom de bola, é meio franzino assim, mas pô, gosto, tá? Acho talentoso demais. Infelizmente, não para em lugar nenhum, né? Fica uma temporada no máximo em um clube, daqui a pouco já tá em outro lugar e aí acaba não formando vínculo com nenhum time. Mas eu te pergunto, tem algum time aqui no Brasil que teria vaga pro Paulinho Boia? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião e olha... Viu o que aconteceu com esse jogador aqui do São Paulo? Clica aqui para eu te contar melhor essa história.